Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado e aqui a gente vai resolver algumas questões, para ser mais preciso duas questões aqui de integral, tá? Bem, então a gente tem aqui questão, resolva a integral. No item A a gente tem a seguinte integral, integral de t ao quadrado é elevado a t ao cubo dt, tá? Então, bem, a técnica que a gente vai utilizar aqui para resolver essa integral, tá? É uma substituição, tá? A integração por substituição é a partir do momento que a gente nota que a primitiva de cara não é conhecida, tá? A gente não conhece a primitiva, não estaria na tabela. E também pelo fato que aqui a gente tem t ao cubo. E quando você observa que quando você derivar, né, vai aparecer justamente 3, que multiplica t ao quadrado. E esse t ao quadrado, ele está aqui fora. Então, isso nos indica que uma substituição da forma u igual a t ao cubo, ela é bem indicada, tá? Então, quando você fizer que du, que você vê a derivada, né? Então, você teria 3t quadrado dt, tá bem? Então, você vai ficar com o quê, né? Bem, vai ficar integral, tá? É elevado a t ao cubo é justamente u, né? E aí, quando você olhar daqui você tira até aqui t ao quadrado dt, né? Você divide tudo por 3, isso é 1/3 de du, tá? Por que eu quero t ao quadrado do dt? Porque é o que eu tenho aqui, certo? São esses dois aqui, t ao quadrado do dt, tá? Então, t ao quadrado vai ser 1/3 de du. Então, aqui a gente já pode até colocar, né? Esse 1/3 aqui fora, vai ficar só integral exponencial de u, du. Bem, a integral agora da exponencial, né? É só exponencial de u, du, tá? Então, eu só estou com a exponencial. Então, a integral dela, né? Então, eu sei, pelo teorema fundamental do cálculo, eu já sei que é justamente a exponencial da própria u, tá? Mais uma constante aqui, tá? Mais uma constante. Bem, só que essa resposta aqui está na variável u, certo? Está na variável u. E o meu problema é na variável t. Então, eu tenho que observar aqui qual foi a substituição que eu fiz e volto, tá? Que é o que a gente diz que tem que voltar para a variável original, né? Então, é t ao cubo, certo? Mais a constante. Então, no final das contas, a resposta, tá? É esta. É igual a 1/3 mais a constante, tá bem? Vamos olhar aqui agora o item B, tá? Então, aqui o item B, a gente tem uma integral, que é exponencial de x, cosseno de x, dx. Bem, então, aqui novamente a gente vê que a integral não é conhecida, tá? A integral não é conhecida e, neste caso aqui, a gente não vai utilizar uma substituição, tá? Por experiência, né? A gente já vai ver que uma substituição aqui não é o mais indicado. Bem, então qual é a técnica que a gente vai utilizar? Vai ser a técnica de integração por partes, tá? Bem, então tem até uma expressãozinha, né? Que é u dv é igual a uv menos integral de v du, tá bem? Então, aqui você vai tentar olhar essa sua integral aqui como aquela integral de u dv, certo? Em outras palavras, você vai querer encontrar uma função para ser sua u e uma para ser dv. Então, aqui dentro você deve fazer a escolha de quem será u e de quem será dv, tá bom? Bem, então, vamos olhar, né, o seguinte. Você quer fazer uma escolha de tal modo que
essa outra integral aqui seja mais simples do que a que você tem, tá? Então, bem, vamos observar o que é que fica quando você integra e deriva cada função que aparece aqui dentro. Então, aqui, ó, a exponencial, se você derivar ou você integrar, tudo vai continuar dando a própria exponencial. Então, na prática, né, tanto faz você escolher ela quanto fosse u e dv, não iria trazer nenhuma complicação, tá bom? E aqui, quando você tem cosseno, quando você deriva ou integra, também dá seno, né? Algo em relação a seno, que também não faz muita diferença se você vai derivar ou integrar, tá? Então, com isso, né, a gente conclui que aqui, na verdade, a nossa escolha de u e dv, nesse caso aqui, vai ser indiferente. Então, eu vou escolher aqui u para ser exponencial e a cosseno, né, para ser dv, certo? Bem, então com isso, feito essa escolha aqui, certo? O que a gente tem, né? Então, quem que vai ser du é a própria exponencial, tá? Quem que vai ser v, então, é como se eu integro aqui, tá? Então, é a primitiva da função cosseno, que no caso é seno, ok? Então, pela minha expressão ali, né, de integração por partes, então aqui vai ficar u, que no caso é exponencial, tá? Vezes v, que é seno de x, ok? Menos a integral de quem? V, que é seno de x, assim, que esqueci o dx, né? Du, que é exponencial de x dx. Bem, então você tinha o quê? Você tinha aqui a integral de a exponencial cosseno. Então, no final das contas, você tem que resolver agora uma exponencial seno, tá bom? Bem, aqui o problema é o mesmo, tá? Se você parar para observar, o problema que você tem é praticamente o mesmo, né? Função cosseno e cosseno funcionam de modo semelhante. Bem, e agora? O que é que eu vou fazer, tá? Bem, a gente vai tentar olhar essa integral aqui separadamente e novamente utilizar a integração por partes só nessa integral, tá? Então, vou mudar até a cor aqui. Então, aqui embaixo, eu vou olhar aquela integral ali. Integral exponencial de seno, exponencial vezes seno dx. Vou fazer a mesma escolha. U para ser exponencial, dv para ser cosseno, seno de x dx. Com isso daqui, eu tenho que u vai ser exponencial de x dx e v vai ser menos cosseno de x, tá bom? Bem, aí, o que vai me dar, né? Então, u vezes v, né? Usando a expressão de integração por partes, vai ser u, né? Vezes v, então é menos o cosseno, tudo bem? Aí, menos, que é da fórmula, v, que vai ser um menos cosseno, du, né? No caso, du é exponencial de x dx, tá? Então, o que é que você está obtendo ali? Vamos só ficar menos, mais, né? Eu sempre gosto de botar exponencial na frente. Tá? Eu só fiz aqui esse menos com esse menos aqui para ficar um mais, tá bem? Então, observe. Então, você tentou resolver aqui por fora. Então, você tinha aqui algo de exponencial seno. No final das contas, você ainda está dependendo de uma exponencial cosseno. Então, meio que está num ciclo vicioso, né? Está num ciclo vicioso. Aí. Mas, se você parar para observar, né? Tem uma coisa interessante. Então, vamos voltar aqui. Vamos fazer o seguinte.
Vamos escrever o que a gente quer. O que a gente já tem, tá? Então, eu vou pegar essa expressão aqui, certo? E eu vou já substituir aqui, tá? Que é essa integral que eu estava fazendo. Bem, então eu vou colocar esse daqui só um pouco mais para baixo, questão de espaço, certo? Bem, e essa daqui, vou só diminuir aqui também. Então, o que é que eu tenho, né? Aqui eu tenho seno de x menos, agora a expressão que eu tenho lá embaixo, tá? Menos exponencial de x cosseno mais integral exponencial cosseno dx, tá? Então, eu vou fazer esse jogo de sinal bem aqui. Então, vai ficar mais e menos. Só que o que é interessante, tá? Ó, observe, essa integral que você quer resolver, que é a exponencial do cosseno, ela aparece aqui novamente do lado direito, que é exponencial e cosseno, tá? Então, o que é que você faz? Só que aqui você não pode cancelar, né? Ela está com o sinal trocado, ó, se você observar. Então, você vai pegar essa daqui, certo? E passar para o outro lado. Quando você faz isso, o que é que acontece, né? Vai aparecer um 2, né? Vai ficar 2 vezes igual, aí vai ficar só exponencial. Aqui eu posso até colocar exponencial em evidência, se quiser, tá? Assim, claro, né? E tudo tem uma constante, eu vou deixar para colocar só no final, tá? Certo, então eu vou ter isso daqui. Eu posso estar dividindo por 2, tá? Agora, isso daqui, posso só dividir por 2, que esse 2 aí. Então, a minha vai ficar igual a 1 sobre 2. Vou colocar, agora sim, vou colocar exponencial em evidência. Seno mais cosseno e uma constante aqui, tá bom? Então, observe como é interessante, né? Então, eu utilizei a integração por partes 2 vezes. Como as minhas funções eram cíclicas, digamos assim, né? Que é exponencial e cosseno, elas são cíclicas. Quando eu utilizei a integração por partes, acabei encontrando do lado direito a própria integral que eu já queria, né? Então, só que ela apareceu com o sinal trocado. Quando eu passo para o outro lado, aparece um 2 e eu divido por 2. Então, eu acabo resolvendo essa minha integral, tá? E o resultado, então, é este aqui. Então, no primeiro item, a gente fez uma integração por substituição e agora uma integração por partes, tá? Espero que tenha ficado claro e até a próxima.